a santa e bendita palavra de Deus possa chegar até o teu coração para trazer graça, alegria e trazer junto com tudo isso a projeção da salvação de vossas almas. Nesta live nós queremos refletir aqui numa das cartas que Paulo escreve para as igrejas que ele fundou, no caso aqui a igreja de Éfeso. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no capítulo 4 de Efésios, ou Éfesos, nós vamos ler do 1 ao 6. Amém? Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vocação, da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aqui. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, por mais esse privilégio de poder, ó Deus, estarmos na tua presença, ó Pai, para poder, ó Deus, levar até as almas que possam estar nos ouvindo nesta hora a porção dessa tua palavra, Deus. É um culto de oração onde nós queremos, ó Deus, focar exatamente neste assunto, Deus, para que as pessoas possam entender a importância de nos tornarmos intercessores em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão oprimidos e daqueles que necessitam de consolo, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, toma a minha vida e toma a vida de cada um, ó Deus, que vai estar, ó Deus, depois ouvindo a tua palavra, ouvindo os cânticos que a ti já foi entoado, ó Deus, ouvindo as orações que durante o período do louvor já foram apresentadas no teu altar, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, atenta para cada coração, para cada alma que está junto conosco nesta live, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, valorizar a importância e a excelência da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia para com todos os povos, línguas e nações. No nome de Jesus, que a ti oramos, agradecidos. Amém. Queridos, esta carta Paulo escreve para a igreja de Éfeso, porque ele fundou essa igreja. Por 2 vezes ele passou por lá e ele deixou depois Timóteo cuidando da igreja, mas no decorrer dos anos que foram se passando, ou meses, começaram a acontecer alguns problemas. Muitos judeus que se converteram começaram a discriminar os gentios, ou seja, os não-judeus, que também eram convertidos e que frequentavam a igreja. Eles começaram a criar um grupo seleto de judeus em detrimento aos gentios, e que, por sua vez, por ser discriminados, acabavam formando seus próprios grupos. E Paulo, então, percebendo isso através de informação, porque agora, quando ele escreve, ele já está exilado em Roma, ou no caso, prisioneiro lá em Roma. Então ele fica sabendo de toda essa situação que está acontecendo na igreja, e entre tantas outras coisas para trazer doutrina, ensinamento, conforto e alegria para a igreja, então ele escreve para a igreja essa carta com esse teor, aqui no capítulo 4, a unidade do corpo de Cristo. Ele pega pesado nessa questão, nesse quesito,
quando ele diz, ó, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês precisam estar unidos no Espírito Santo de Deus e guardando a paz que lhes é concedida por esse mesmo Espírito. E ele diz no versículo 2, com toda humildade e mansidão. Ou seja, é necessário que a igreja tenha esse espírito de humildade, de mansidão. E ele ainda diz, com ânimo longo, quando ele fala aqui longanimidade, está dizendo, com ânimo longo, ou seja, sendo paciente uns para com os outros, sendo amorosos uns para com os outros, e ao invés de vocês viverem se separando, é melhor que vocês se unam para a glória de Deus Pai. E ele diz aqui no 4, porque há um só corpo, não dá para o corpo viver dividido. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança e uma só vocação. Um só Senhor e uma só fé. Então não dá para caminharmos separados, divididos, porque é um só corpo, é um só Espírito. E a fé que emana do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus para com vocês, é a mesma. Não há divisão nessa questão ou nesse quesito. E ele ainda repete aqui, no 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e não só é sobre todos, e por todos e em todos. Ou seja, Deus é o epicentro na pessoa do seu Cristo e na pessoa do Espírito Santo, que está sobre todos e é para todos. E, portanto, Deus não faz acepção de pessoa. O Paulo está dizendo aqui, vocês não podem viver separados, ou cada um querendo seguir porque eu sou judeu, porque o outro é gentil, porque Deus é para todos e não faz acepção de pessoas. E ele faz aqui uma oração que é uma coisa tremenda. No capítulo 3, a partir do versículo 14, preocupado com toda essa situação, ele faz uma oração e eu vou pedir que vocês acompanhem comigo, que diz assim, por causa disso, desses problemas todos, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ora, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Ou seja, eu me ponho de joelho, intercedendo em favor de vocês, em favor de todas as famílias. Oro para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais fortalecidos, porque estava havendo problema e os problemas acabam enfraquecendo a igreja. E o Paulo aqui preocupado, então entra em oração nessa carta em favor daquela igreja. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E ele está dizendo tudo isso para que não haja divisão do corpo, para que haja uma integralidade no corpo de Cristo, para que isso não venha trazer fraqueza para a igreja. E ele ainda diz aqui, oro no 20, oro àquele que no caso é Cristo, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, Deus, que em nós ou em vós opera. Ele diz, olha, e que tudo isso não seja glória nem para mim, nem para vocês, que a glória seja na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, tudo isso é a preocupação de alguém que, olhando a situação de uma igreja, ele entra no altar
e busca, através da sabedoria da revelação divina, falar e enviar uma carta mostrando à igreja que ela precisa se dispor das coisas que atrapalham no seu crescimento, para que ela possa crescer e seja longânima. E esta palavra, ela é muito, eu diria assim, evidente nos nossos dias, porque nós vemos muitos problemas na igreja de Deus, nós vemos muitos problemas entre famílias, entre parentes, entre esposa, entre esposo. Se somos um corpo, se somos todos dirigidos por esse mesmo Espírito, então Paulo diz, então nós devemos estar integrados a Ele para caminhar segundo a vontade dEle próprio. Olha o que ele diz aqui no 4, a partir do 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Qual é o sentido disso? Diz Paulo aqui, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os dons espirituais não são para vaidades, não são para separar os intelectuais, biblicamente falando, ou os doutores, teólogos, biblicamente falando, daqueles que são mais simples, mas para a unidade do corpo, que ele está dizendo aqui, tendo em vista o aperfeiçoamento, os dons para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, não é dado para grupos seletos, mas é para todo o corpo de Cristo. Aí ele ainda continua, até que todos, esse é o versículo chave, até que todos, não algum, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita veronilidade e à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Ou seja, os dons é para a igreja, para o corpo de Cristo, até que todos alcancem a plenitude da veronilidade, da maturidade e da plenitude de Cristo. Para que não, e aqui ele dá uma orientação que é importante que nós olhemos para a nossa situação aqui como igreja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Ou seja, ele vê problemas na igreja, ele vê pessoas infiltradas ali que acabam levando as pessoas a se desviarem da verdadeira pureza e santidade do Evangelho. E é por isso que ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. E aqui ele diz, ainda ele continua aqui, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo. Então, queridos, a nossa visão do reino de Deus é Cristo. A nossa visão do reino de Deus é a unidade do corpo de Cristo. Porque nós já vimos lá no início, quando falamos sobre isso, iniciamos essa preleção, onde diz, olha, não deve haver separação entre judeus e nem gentios. Somos todos dirigidos, conduzidos pelo um único Espírito, pelo um só Deus, um só Senhor e pelo um só batismo. E para finalizar, ele termina aqui dizendo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação em si mesmo, em amor. Ou seja, juntos, unidos no amor de Cristo. Porque se não for assim, queridos, a igreja padece, a igreja desfalece e o corpo acaba não sendo edificado e santificado neste amor. E quero avançar aqui e vou terminar nesse texto em Hebreus, capítulo 12. A partir do 12 diz assim, portanto, visto
que nós temos, visto que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumidor da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. E ele chama a atenção nessa alusão aqui, o escritor. Considerai aquele que suportou toda a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Ainda não resistisse até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Ele faz aqui mais um chamamento, aqui é um outro escritor, provavelmente não foi o próprio Paulo quem escreveu, mas o escritor do Hebreu aqui, ele faz um alerta extraordinário, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, em que está firmado a tua fé? Aonde e para quem temos olhado? Ele diz, olhando para Jesus, o autor, firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E ele ainda diz aqui no 3, considerai aquele que suportou toda a oposição, todos os pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ou seja, o sofrimento, a angústia, a humilhação que Jesus passou, foi exatamente para que nós olhássemos para Ele e não desanimássemos. Era o exemplo maior, porque muitas vezes por coisas muito pequenas, por coisas muito insignificantes, nós às vezes abdicamos até da nossa fé, abdicamos até da razão ou da esperança da eternidade. E ele diz aqui, olha, Jesus sofreu tudo isso para que você, não viéssemos desfalecer nessa caminhada. E ele no versículo 14 aqui, ele diz, olha, sigam a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E ele ainda repete, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É uma advertência para aqueles dias, para aquela igreja que está muito evidente nos dias de hoje. Muitas vezes nós, por coisas tão pequenas, a gente perde a razão e deixa de caminhar dentro dos princípios eternos de Deus. Ele diz aqui, olha, quando ele diz aqui, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvens são essas? Quem são essas pessoas pelos quais nós estamos rodeados? Aí quando você vem lá para Hebreus 11, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, no capítulo 11, então nós temos ali os heróis da fé. E dá uma relação enorme de homens, esses são os testemunhos que nós devemos trazer para dentro de nós, para vivermos a intensidade da nossa fé, para desenvolver um ministério que deles advenha crescimento espiritual, não só para nós individualmente, mas para todos aqueles que estão caminhando conosco. E essa é a proposta dessa mensagem. Olha, aqueles que morreram, que foram cerrados ao meio, que tiveram todas as suas vidas dedicadas ao Evangelho, devem ser motivos de testemunhos para nós, para que possamos abraçar
o trabalho, a abnegação daqueles homens, para que nós hoje fôssemos herdeiros dessa esperança que eles tiveram e que deve ser transferida para nós por meio da fé. Segui a paz com todos. Como diz lá, Paulo diz, olha, vocês não devem viver esse espírito de separação, de desagregação, por causa de questão de etnias, por causa de questões de ser judeu ou não ser judeus. Todos nós somos ungidos e somos levantados e agraciados por um só Deus e Pai de todos e para todos. Que Deus possa iluminar o teu coração, que Deus possa dirigir o teu coração e que nesses dias tão difíceis que possamos colocar acima de qualquer coisa o evangelho da paz, da harmonia, do amor, para que possamos crescer no conhecimento dessas verdades. Quando ele diz que uns foram levantados para ser profeta, outros para ser doutores e mestres, visando com isso tão somente o crescimento do corpo de Cristo. E nós precisamos estarmos bem alicerçados em todas essas coisas, irmãos, para que não venhamos abdicar da nossa fé. O mesmo autor do livro de Efésios, no capítulo 1, o Paulo, ele diz, olha, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos abençoou, ele não abençoou a alguns, a todos que creem, que recebem a graça de Deus como um benefício para a salvação de suas almas, são abençoados e estão inseridos nesse contexto para a sua próprio deleite e para o louvor da glória do nosso Deus. Pois ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um alvo estabelecido para mim e para você. E basta tão somente nós crer. Que Deus nos dê graça, nos dê a sabedoria, nos dê o discernimento de poder caminhar baseado nessas palavras. Esta oração que o Paulo faz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 14. Por causa disso, por causa dos problemas existentes, e tantos outros, ele diz, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Aleluia. Glória a Deus. Que possamos entender todas essas coisas e vivenciar. O ministério que os gentios, o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipante das promessas em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então não é grego, nem judeu, não é preto, nem branco, não é rico, nem pobre. As promessas de Deus é para todos os que creem e recebem a palavra da redenção com alegria e com júbilo em sua alma. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Deus bendito, mais uma vez nós entramos nos teus atos, ó Deus. Como diz Paulo aqui, ó Pai, orando por todos, para que haja unidade no corpo de Cristo, para que a igreja de Deus seja uma igreja imaculada, sem ruga e sem mancha, sem mácula. Deus bendito, colocamos as nossas vidas no teu altar.
para te pedir, ó Deus, que tu se compadeça do teu povo, da tua igreja. Que tu tire, meu Deus, meu Pai, todo o espírito, ó Deus, de contenda, de desunião, de confusão, que tem campeado no corpo da tua igreja, ó Pai. E isso entristece o teu coração, isso tira, ó Deus, da tua igreja a comunhão com o Senhor e com o seu próprio corpo, ó Pai. Por isso, ó Deus, clamamos a Ti, que coloque o teu Santo Espírito, ó Deus, no coração da tua igreja, no coração daqueles, ó Deus, que estão vivendo uma vida desagregada dentro dos seus lares, ó Deus, daqueles, ó Deus, que estão enfermos nos seus lares ou nos hospitais, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, aqueles que perderam entes queridos, ó Pai, ó Deus, sê com cada familiar, sê com cada vida, ó Pai, exerce o teu senhorio, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade para com todos, meu Deus e Pai. Oh, Deus bendito, eu te peço em especial, ó Deus, pela família, Deus do Louro, que faleceu nesta noite passada, ó Pai. Oh Deus, visita o coração dos seus entes queridos, ó Pai. Sê, ó Deus, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua mãezinha já de idade bem avançada, ó Deus. Leva a alegria e o consolo, ó Deus, do teu Santo Espírito para os lares de cada membro desta família, Deus, do qual eu me incluo, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, visita o coração e projeta a tua salvação, ó Deus, para que eles entendam que a vida aqui é passageira. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que haveremos de partir desta terra para um lugar que o Senhor tem separado para nós, ó Deus, mas temos a certeza que esse dia vai chegar e que precisamos estar enraizado e arraigado na tua palavra, nos teus princípios eternos para a salvação das nossas almas, ó Deus, porque é tudo, ó Deus, que nós devemos desejar nesta vida, ó Pai, é um dia nos eternizarmos com o Senhor, ó Pai. A preocupação de Paulo aqui, ó Deus, é para que não haja pecado, que o pecado não contamine o corpo, para que o corpo seja limpo e purificado para alcançar as bênçãos celestiais na eternidade. E que a tua igreja nos dias de hoje, que nós como teu corpo, como tua igreja, possamos entender esses valores, esses princípios, ó Pai, na esperança de que um dia o Senhor virá nos buscar. Há um cântico que diz: o dia eu não sei do regresso do esposo, mas os sinais que estão sobre a terra já dizem, já revelam que não vai demorar muito. Não sabemos quanto tempo, mas todos os sinais que temos visto nesses tempos é de que o Senhor não se demorará, não tardará a vir buscar a tua igreja. Por isso que ela vigie, que ela se una, que ela entenda essa questão da unidade do corpo, que ela possa seguir a paz com todos, porque a tua palavra diz: sem a santificação ninguém jamais verá ao Senhor. Portanto, meu Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Que a oração que Paulo fez e que eu acabei de discorrer aqui na liturgia dessa mesma oração, possa trazer, ó Deus, uma reflexão especial para a tua igreja, para o teu povo, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entender o teu plano de unidade e de santidade da tua igreja, ó Deus. No nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada família que está conectada conosco, ó Deus, que eles possam serem despertados para uma vida plena na tua presença, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa se revelar a cada coração que ouve e que está conosco nessas lives, ó Pai, que a sabedoria do teu Espírito possa revelar a esses corações tudo aquilo que nós, ó Deus, como humanos, não podemos levar
levar até eles, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, santifica-os, ó Deus, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que o Paulo diz aqui nesta carta e neste capítulo, que a tua palavra é verdadeira e é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder, ó Deus bendito, que opera em nós, por meio do teu Espírito, através do momento em que entendemos a dimensão poderosa dessa tua palavra. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Vela pela tua palavra, Deus, e desperta os que dormem, ó Pai. O sono, ó Deus, da indiferença desta santa e bendita palavra que é tão gloriosa para a edificação das nossas vidas. No nome desse Cristo ressurreto é que oramos agradecidos. Amém. E amém. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te guarde e que o Senhor possa resplandecer o teu rosto sobre ti e que Ele possa, na graça do Senhor Jesus, te dar a sua santa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E até domingo, se o Senhor nos permitir.